Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos estudar algumas condições para que reações envolvendo eletrólitos ocorram. No começo do ano, quando a gente começou a estudar reações químicas, eu falei para vocês em algumas condições, como formação de precipitado, liberação de gás, e a gente vai ver um pouco mais a fundo essas condições. Então, a primeira das condições é reação de neutralização. Toda reação de neutralização total, ela ocorre. E o que é uma reação de neutralização? A gente já falou. Reação de neutralização é a reação de formação de sais, onde um ácido, reage com a base e produz sal e água. Então, toda neutralização total, essa reação ela acontece. Aqui a gente tem um exemplo, o hidróxido de alumínio, que é uma base. Preste atenção que essa reação ela está balanceada e a gente percebe aqui uma base, não é isso? Hidróxido de alumínio reagindo com o ácido sulfúrico para produzir sulfato de alumínio, que é um sal, e água. Então, toda a reação de neutralização ela acontece. E observe que nessa reação, quando ela está balanceada, a quantidade de hidroxilas, no caso aqui a gente tem 3 vezes 2, 6 hidroxilas, não é isso? É igual à quantidade de H+, aqui a gente tem 3 vezes 2, 6H+, aqui ó, hidroxila H+, que é igual à quantidade de água, 6 molequinhas de água. Em seguida, a gente tem as reações de precipitação. Quando uma reação química em meio aquoso tem em seu produto um precipitado, ou seja, uma substância no estado sólido, essa reação química ela tende a ocorrer. Se formar precipitado, a reação química vai ocorrer. Então, a formação de precipitado é um dos indícios da ocorrência de reação. A reação ocorrerá se os eletrólitos formarem uma base, preste bastante atenção. O eletrólito formou uma base ou um sal pouco solúvel, que a gente chama de eletrólito fraco, porque vai produzir poucos íons, então essa reação tende a acontecer. Exemplo aí, a gente tem o nitrato de chumbo, tá aqui, que é um sal solúvel, os nitratos tendem a ser solúvel, reagindo com iodeto de potássio. Os sais que têm haleto de metal alcalino tendem a ser também solúvel. Quando eles reagem entre si, vai formar o chumbo, pessoal, vem para cá, ó, para o lugar do potássio, e o potássio vai para o lugar do chumbo. Então, o iodeto de chumbo, ele é um sal pouco solúvel, então vai formar aqui um precipitado de coloração amarela, tá bom? E o nitrato de potássio é solúvel. Então, formou o precipitado, essa reação ela vai acontecer. Tá aqui um exemplo que acontece no laboratório. A gente tem uma solução com nitrato de chumbo. Quando a gente adiciona iodeto de potássio, está aqui nitrato de chumbo. Quando eu adiciono iodeto de potássio, há a formação de um precipitado amarelo. Esse precipitado amarelo é o iodeto de chumbo. Mas, professor, precisa fazer a reação para saber se há formação de precipitado? Não tem como eu prever isso? Tem. A gente tem uma tabela, que é uma tabela bem resumida, está no livro de vocês, que mostra a solubilidade de alguns sais em água, tá bom? Então, toda vez que vocês tiverem a necessidade, pode consultar essa tabela. Então, a gente tem aqui, ó, quem são os compostos solúveis? Todos os sais de sódio, potássio e amônio, não tem exceção. Os haletos, sais de cloreto, de bromo e iodeto, com exceção, pessoal, da prata, do mercúrio e do chumbo. Então, quando eu tiver haleto de prata, mercúrio e chumbo, é insolúvel, tá bom? Então, a gente vai se ligar mais nessas exceções. Os fluoretos, com exceção dos fluoretos de metais alcalinos, terrosos e de chumbo. Os nitratos, todos os nitratos são solúveis. Os sulfatos, praticamente todos, com exceção dos sulfatos de metais alcalinos terrosos, como o enxofre, o bário, o cálcio, e o nitrato e o sulfato de chumbo. Ácidos inorgânicos, todos os ácidos inorgânicos são solúveis. E os sais de carbonato, fosfato e cromato são sais solúveis. A exceção é sais de amônio e metais alcalinos. Os sulfetos, a exceção dos sulfetos são sulfeto de amônio, sulfeto de cálcio e sulfeto de estrôncio. E de cátions de metais alcalinos. E hidróxidos e óxidos metálicos. A exceção são os hidróxidos de cálcio, estrôncio e bário.
e o de cátions de metais alcalinos, tá bom? Então, olhando para essa tabela, a gente pode prever se uma substância vai ser solúvel ou insolúvel em água. Por exemplo, aqui a gente tem o cloreto de bário reagindo com sulfato de amônio. Agora vamos prever nessa reação aqui entre o cloreto de bário e o sulfato de amônio, vai produzir o que? O bário substitui o íon amônio, então a gente vai ter BaSO4, sulfato de bário, e vamos ter cloreto de amônio, NH4Cl. Então, como é que eu sei se esses sais são solúveis? Então vamos lá, sulfato, pessoal. Aqui em sulfatos, quais são os sulfatos insolúveis? Sulfato de estrôncio, bário, olha aqui, chumbo e cálcio. Esse sulfato aqui de bário, ele é insolúvel, então eu coloco aqui entre parênteses sólido. Então ele vai formar um precipitado. Se está formando precipitado, essa reação aqui, quando eu misturo esses dois sais, ela vai acontecer. Vamos ver se o cloreto de amônio é solúvel ou insolúvel. Então, os cloretos aqui, ó, os cloretos, eles são solúveis com exceção de prata, mercúrio e chumbo. Aqui é cloreto de amônio, então ele é solúvel. Eu coloco aqui estado aquoso, tá bom? Então, eu posso prever se uma reação vai acontecer ou não a partir de um produto. Se o produto for insolúvel em água, pouco solúvel em água, ele vai formar um precipitado. Então, olhando para essa tabela, dá para eu prever se há algum desses sais, algum desses compostos insolúveis, tá bom? Em seguida, a gente vai ver as reações com formação de eletrólitos fracos ou voláteis. Então, se formar eletrólitos fracos, o que são esses eletrólitos fracos? São os ácidos e bases fracas. Formou um ácido ou uma base fraca ou um ácido volátil, essa reação também vai acontecer. Vamos lá. Quando um produto é um ácido mais fraco, aqui a gente tem um ácido 1, que é um ácido forte, reagindo com o sal 1 e vai produzir um ácido 2. Esse ácido é fraco. E um sal 2. Se um ácido forte reage com o sal e produz um ácido fraco, essa reação aqui ela vai acontecer. Vamos aqui ao exemplo. A gente tem aqui o ácido perclórico, que é um ácido forte, reagindo com o sulfeto de sódio, que é um sal, vai produzir ácido sulfídrico, que é um ácido fraco, e o sal perclorato de sódio. Então, essa reação aqui, um ácido forte está reagindo com um sal e vai produzir um ácido fraco. Se esse ácido produzido é fraco, essa reação acontece. Quando o produto é uma base mais fraca, da mesma forma, eu tenho uma base forte reagindo com o sal e vai produzir uma base fraca. Se essa base produzida for fraca, essa reação também vai acontecer. Exemplo aí, eu tenho o hidróxido de potássio, que a gente sabe que é uma base bem forte, reagindo com o cloreto de amônio, com sal. Ele vai produzir hidróxido de amônio, que é uma base fraca, não é isso? Se está produzindo uma base fraca, essa reação tende a acontecer. Observação. Um conceito importante que a gente precisa entender é o de volatilidade. Então, o que é uma substância volátil? É uma substância que vaporiza, ou seja, entra no estado de vapor a temperatura e pressão ambiente. É uma substância que se torna vapor facilmente, ou seja, que tem uma temperatura de ebulição baixa. Exemplo, o álcool, se você deixar o frasco de álcool aberto, vai vaporizar rapidamente. Um perfume, acetona, são substâncias que são bastante voláteis. Aqui a gente tem os ácidos voláteis. A gente já viu isso quando a gente estava estudando os ácidos. Então, alguns exemplos de ácido volátil. O ácido acético, o ácido clorídrico, o ácido nítrico, o ácido sulfídrico e o ácido cianídrico. São ácidos voláteis. E quem são os ácidos fixos, ou seja, os ácidos não voláteis, pouco voláteis, que têm temperatura de ebulição mais alta? São, por exemplo, o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico, tá bom? Então, pessoal, se um ácido qualquer fixo reage com um sal qualquer
e vai produzir um ácido volátil, uma substância volátil, essa reação ela vai acontecer. No exemplo aí a gente tem o ácido fosfórico, fosfato de hidrogênio, reagindo com cloreto de sódio para produzir cloreto de hidrogênio, não é isso? Gasoso, uma substância volátil, e fosfato de sódio. Se está formando um produto volátil, está desprendendo gás, não é isso? Se está formando um produto volátil, essa reação ela vai acontecer. Outro exemplo que a gente tem aqui, o carbonato de potássio, um sal sólido, reagindo com o ácido clorídrico, produzindo um sal, cloreto de potássio, e um ácido carbônico. Só, pessoal, que o ácido carbônico ele é muito estável. O ácido carbônico ele tende, vamos representar aqui, o H2CO3, ele tende a formar, a se decompor e formar um gás, formar água e gás carbônico. Esse gás carbônico é um produto volátil. Então, se está formando um produto volátil, essa reação ela também vai acontecer. Isso é tão comum que às vezes nem se coloca o ácido carbônico aqui não. Coloca-se direto formação de gás carbônico e água. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Façam as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até a nossa próxima aula.